Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A gente precisa entender o nosso propósito de vida, a maneira de viver, como viver, deixarmos de ser religiosos e aprendermos que nossa função, nosso propósito neste mundo é revelar o Pai. Revelar o Pai por meio da igreja, do corpo de Cristo, da família de Deus. Nós precisamos parar de pensar a igreja na perspectiva de prédio, de local, aonde nós reunimos, mas simplesmente pensarmos a igreja como família e que temos que revelar o reino de Deus neste mundo. Por isso, nós precisamos aprender a anunciar o que Deus tem feito de bom e trazer entendimento das boas novas do Evangelho, falar do reino, pregar, viver o reino de Deus de maneira simples, de maneira que as pessoas possam conhecer e se converter. Não se trata de nossa religiosidade, não se trata da questão do nosso entendimento, mas da compreensão da vontade de Deus. Precisamos compreender que nós temos a responsabilidade de ser luz neste mundo, de iluminar o entendimento das pessoas, mas fazendo isso no dia a dia, nas pequenas coisas, nos detalhes da nossa vida, nos relacionamentos que desenvolvemos, e não nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Lá em Marcos, no capítulo 5, do 18 ao 20, a gente pode ler uma situação, é aquela situação do endemoniado, que tinha uma legião, que Jesus expulsou, que foi para a manada de porco, que as pessoas da região pediram que Jesus fosse embora, e essa pessoa queria ir com Jesus. Ele disse que não. Ele disse que deveria voltar para os seus e anunciar. Está lá assim, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. Então, o que a gente precisa entender? Nós precisamos entender essas coisas. Muitas vezes queremos nos isolar ou achar que a nossa vida deve ser uma devoção a Deus, estar sempre orando, isolado. E isso não é o Evangelho. Ou muitas vezes nós queremos nos cercar daqueles que se converteram ou entendem da vontade de Deus e não compreendemos que a nossa responsabilidade é levar o Evangelho a todos, em todos os lugares, principalmente aqueles que são os nossos. Nós precisamos falar da misericórdia de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Nós precisamos falar de Deus, mas falar não em palavras, mas em nossas atitudes, na expressão da alegria independente da situação, na expressão da misericórdia de Deus diante de tanta ignorância e tanta atitude que não revela nenhum tipo de misericórdia. Nós precisamos manifestar a graça, que é o ajudar as pessoas mesmo que elas não mereçam. Precisamos revelar o amor de Cristo, que foi a oferta em nosso favor. Merecíamos? Não. Esse é o ponto que precisamos entender e precisamos viver. Nós somos chamados para ser como Cristo diante das pessoas. Sermos a expressão dele, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor. É assim que a gente revela ao Pai, é assim que a gente proclama. Assim como esse que foi liberto e puro, nós precisamos entender que nós precisamos fazer a mesma coisa, temos que fazer a mesma coisa. Viver entre aqueles que nos conhecem o reino de Deus, manifestando compaixão, graça, manifestando o amor de Deus. Não nos isolando, não querendo
estar simplesmente com Cristo, mas na realidade, levar Cristo às pessoas, levar o nosso Deus às pessoas. Ser diante de todos como Deus, para que eles possam ver Deus. E as pessoas precisam ver Deus. Nós temos que entender que esse é o nosso papel. Essa é a nossa responsabilidade. Que a gente possa crescer, amadurecer, revelar o Pai e ser expressão da vontade do Pai neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer e entender que a gente precisa revelar o Pai ao mundo. Pois, na realidade, nós temos que ter o entendimento que nós temos que resgatar as pessoas do seu estado de perdição, de cegueira, de falta de entendimento e conduzi-las à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.